Olá, pessoal, todo mundo bem? Espero que sim. Então, vamos continuar com o nosso vídeo de números decimais. Para quem não viu o vídeo anterior, é preciso ver para entender o que a gente está falando. E quem não viu, meu nome é Alisson, eu sou professor de matemática básica aqui no Preparação. Então, vamos retomar essas ideias de números decimais. Só que antes da gente retomar e fazer alguns exercícios, eu queria fazer um novo exemplo sobre divisão, trazendo uma ideia que eu não trabalhei no último vídeo, que é quando aparece zero, a necessidade de acrescentar zeros depois da vírgula abaixo da chave. Então, vamos fazer esse outro exemplo para que vocês consigam ver todos os exemplos possíveis de divisão com números decimais. Tá bom? Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui, que aí a gente consegue ver melhor. E aí vocês conseguem ver a minha tela. Tá bom? Olha só, vamos lá no meu rascunho. Eu vou mostrar para vocês, como no vídeo anterior, aquele método que eu utilizo, né, que é usando os múltiplos de 10. 10, 100, 1000 e andando com essas vírgulas. Sumir com todas as vírgulas antes de começar, né, a divisão. Tem, claro, né, outros métodos utilizados, resolve tudo, esquecendo as vírgulas, no final você trabalha com ela. Então, assim, fica a critério de cada um usar qual a forma que acha mais fácil. Essa que eu estou apresentando para vocês, desde o vídeo passado, é uma forma que eu acho mais fácil, que eu sempre trabalho com os meus alunos, e é aquela assim que é impossível errar, se fizer tudo direitinho. Né? Observando aqui o número 5,23 dividido por 2,5. Eu tenho aqui duas casas após a vírgula, número fora da chave, e dentro da chave tem uma casa depois da vírgula. Como que eu vou trabalhar isso? Eu tenho que sumir com essa vírgula. Então, eu posso multiplicar aqui por 100 e multiplicar por outro lado também por 100, certo? Aqui vai ficar 523 e dentro da chave vai ficar 250. Se eu for observar, o número que está dentro da chave é menor do que está fora. Então, a gente não tem um problema para começar essa divisão. É bem tranquilo. Quantas vezes o 250? Eu tenho que multiplicar o 250 para chegar perto de 523. Duas vezes, né? 2 vezes 250 dá 500. Fazendo a subtração aqui, sobra 23. Aqui que é o pulo do gato. É que a gente precisa observar. Olha só. A divisão, gente, é sempre um zigue-zague. Ou seja, eu resolvo aqui embaixo, passo para o lado de cá para fazer a subtração, resolvo o que eu tenho para resolver aqui, volto para a chave, sempre é uma ida e volta sucessiva. Vou para lá, volto. Resolvo uma coisa só e volto. Então, se você perceber que você está gastando muito tempo de um lado, ou seja, está fazendo duas resoluções, precisa de duas resoluções de um lado, então quer dizer que você tem que prestar atenção no que você está fazendo, porque exige mais atenção para não errar, certo? Olha o que eu estou falando aqui. Nesse caso, eu tenho 23 aqui como resultado. 23 não divide por 250. Então, o que eu posso fazer? Acrescentar um zero aqui embaixo e automaticamente acrescento a vírgula. E a partir de agora eu estou nos números decimais, certo? Observando 230, porque automaticamente agora eu viria para o lado de baixo da chave, multiplicar o 250 para chegar mais próximo de 230. Mas eu não posso, porque o 230 que resultou lá embaixo, que foi o meu resto, ele é menor do que o valor que está dentro da chave. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso acrescentar um zero a mais aqui embaixo, só que, para fazer isso, eu tenho que acrescentar um zero aqui depois da vírgula também. E aí eu posso continuar. Por quê? 2.300 dá para dividir por 250. Então, agora eu tenho que descobrir quantas vezes 250 chega mais perto de 2.300. Vai dar 9, né? Porque 10 vai dar 2.500. Vai dar 2.500, então vai ser 9. 9 vezes 250 vai dar 2.250. Certo? Resolvendo isso daqui, eu vou ter, então, 2.300 menos 2.250, eu vou ter, basicamente, 50, né? Então, vai sobrar 50 aqui para mim. Agora que eu já estou nos decimais, eu não preciso me preocupar mais em acrescentar zeros aqui embaixo. E assim, já uma vírgula lá em cima, embaixo da chave, eu não preciso acrescentar outra. Eu já estou nos decimais. Então agora eu já posso acrescentar aqui um zero e ver se dá a divisão. 500 dividido por 250.
dá para resolver. 2 vezes 250 dá 500. Subtraindo, eu chego em zero e finalizo a minha divisão. Supondo que, se eu tivesse, né, um exemplo, que eu tivesse aqui 500 e eu tivesse um número assim que eu não conseguisse dividir lá dentro da chave, fosse um número ainda maior, o que eu poderia fazer? Acrescentar um outro zero aqui em cima, para poder vir outro zero aqui para baixo e eu continuar a divisão, certo? Por quê? Eu só posso acrescentar livremente, depois que eu já coloquei a vírgula embaixo da chave, eu posso acrescentar livremente os zeros aqui, desse lado aqui, um por vez, um zero por vez. Se eu tiver necessidade de acrescentar mais um, aí eu tenho que acrescentar mais um zero ali em cima, embaixo da chave. Ok? Então, esse é um exemplo que eu quis trazer para vocês, porque a gente não tinha trabalhado nenhum de que quando eu precisava acrescentar mais de um zero, ter que acrescentar esse zero aqui que está após a vírgula. Ok? Continuando com o nosso conteúdo, a mesma coisa que eu fiz no vídeo passado, da multiplicação de um número decimal por 10, 100 mil, também tem a divisão. Quando na multiplicação a gente anda para a direita, né, com a vírgula, a gente desloca a vírgula para a direita, agora na divisão eu vou deslocar essa vírgula para a esquerda, a quantidade de zeros que aparecer. Observem, 56,5. Eu vou dividir por 10, porque eu vou andar para a esquerda, certo? A quantidade de zeros que apareceu. Nesse caso, um único zero. Então, a vírgula que estava aqui depois do 6, ela vai ficar agora aqui. Depois, entre, na verdade, né, o 5 e o 6. Ficando 5,65. Observe outro exemplo. 457,3. Se eu dividir por 100, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar o quê? Andou uma, andou duas, 4,573. Da mesma forma que o número 0076,2, nem precisava desses dois zeros aqui, né? Mas eu coloquei só para facilitar o entendimento para vocês. Se eu dividir por 1000, eu tenho que andar 3 casas para a esquerda. Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas. 0,0762. Usualmente, a gente não tem esses dois zeros aqui, não, tá? A gente vai acrescentando na medida que a vírgula vai andando mesmo. Ok? Então, para a direita, se eu multiplico por 10, 100 ou 1000, eu ando com a minha vírgula para a direita. Se eu divido por 10, 100, 1000 ou os outros múltiplos maiores, né, que 10, eu faço o quê com a vírgula? Eu volto com ela para a esquerda. Ok? Notação científica é algo que eu quero trabalhar com vocês. Olha só. A notação científica, que a gente trabalha muito em física, química, né, é expressar números muito grandes ou muito pequenos. Aí, o que tem que acontecer? Antes da vírgula que a gente vai ter lá na notação científica, eu tenho que ter o quê? Um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, não pode ser um número, vamos dizer assim, bem maior que 10, que esteja na vírgula, tipo 11, alguma coisa. Perde o sentido da notação científica. Então, é um número que esteja lá entre 1 e 10, certo? Eu vou multiplicar por uma base 10 e trabalhar com um expoente. A quantidade de casas que a vírgula vai se mover vai ser o número que vai estar lá em cima do expoente. Se eu andar para o lado da direita, o meu expoente lá em cima vai ser negativo a quantidade de casas que eu andar. Se eu andar para a esquerda, lá em cima da minha base 10, eu vou ter então o número, ou seja, a quantidade de casas que eu andei, mais com expoente positivo. Observe. O número 1231. Eu quero transformar esse número em notação científica. Então, eu vou ver quantas casas que eu vou andar para deixar o número entre 1 e, no caso, entre 1 e 9, né? Nesse caso, eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda, 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar 1,231 vezes 10, que é a base 10, elevado ao cubo, positivo, porque eu andei para a esquerda. 8,22. Também vou andar 2 casas aqui para ficar 8,22 vezes 10 elevado ao quadrado, que é a quantidade de casas que eu andei, e é positivo que foi para a esquerda. Agora, olha aqui. Para deixar esse 0,01 entre 1 e 9, eu vou andar com essa vírgula para a direita. 2 casas. Então, vai ficar 1,0, que é 1, vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos 2? Eu andei 2 casas para direita.
Próximo, 0,0021. Deixar isso aqui em notação científica, eu vou andar com a casa. 1, 2, 3 casas, mas para a direita. Então vai ficar 2,1 vezes 10 a menos 3. Menos 3 por quê? Andei 3 casas para a direita, então fica negativo. 432. Vou andar com a vírgula para a esquerda, 2 casas. Então vai ficar 4,34, tá? Aqui ficou errado, aqui, 4, desculpa aí. Vezes 10 ao quadrado, porque eu dei 2 casas para a esquerda. E para finalizar, 0,048. Eu vou andar 1, 2 casas para a direita, então fica 4,8 vezes 10 a menos 2. Ok? Agora, vamos praticar. Vamos fazer alguns exercícios para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso que a gente estava trabalhando. Olha só, esse primeiro aqui. 12 amigos foram à pizzaria e pagaram juntos R$ 390,48. Sabendo que essa conta foi dividida igualmente entre os 12 amigos, quanto cada um deles pagou? Simples. 390,48 dividido por 12. Vamos fazer o nosso rascunho. Pagar aquilo que a gente fez e fazer 390,48 dividido por 12. Sumir com essa vírgula aqui, ó. São 2 casas, então eu vou multiplicar por 100 aqui e aqui também multiplicar por 100. Gente, em provas, né, igual Enem, vestibular, a gente não precisa, basicamente, resolver a questão inteira. Você tem que sempre ir observando as suas alternativas. Você vê que está chegando perto ou que não tem como mais confundir-se com as outras, você já marca e pula para a próxima para evitar perder tanto tempo. Aqui ficaria o quê? 300, no caso 39.048 agora, né, que a gente andou duas casas. E aqui, 12 multiplicado por 100 vai dar 1.200. O que eu tenho que pensar agora? Quantas vezes 1.200 chega mais perto de 39.048, tá? Vou fazendo rápido aqui, tá? Só que eu já tenho a ideia de mais ou menos o número que vai ser, só para a gente agilizar o processo. Vai ficar o quê? 3 vezes 1.200 vai dar, então, 3.600, desculpa. Aqui eu consigo subtrair, vai ficar o quê? O 8 menos nada vai sobrar o 8, 4 menos 0 dá 4, 0, 9 menos 6 dá 3 e aqui dá 0. Então ficou 3.048. 3.048 dá para dividir por 1.200? Sim. Quantas vezes 1.200 chega mais perto de 3.048? 2 vezes. 2 vezes 1.200 dá 2.400. Fazendo isso daqui, eu vou ter 8 menos 0 dá 8, 4 menos 0 dá 4. Pego o emprestado aqui, 10 menos 4 vai dar 6, 2 menos 2 dá 0. Agora, 6.048, desculpa, 648. Dá para dividir para 648, dá para dividir para 1.200? Não dá, porque o número é menor. Então, o que eu vou fazer? Entro nos números decimais, coloco vírgula lá em cima e 0 aqui. Agora sim, dá para fazer a multiplicação. Um número que multiplique por 1.200 aqui em cima, perto da chave, que vai chegar mais próximo de 6.480. Só que se eu for observar, eu já tenho 32, alguma coisa. Se eu for olhar lá nas alternativas, olha só qual que chega mais perto. A alternativa E, né? 32,54, se a gente continuar. Observe as alternativas para não errar. Aqui, 3,25. 325,4. Então, eles colocam algumas alternativas para induzir ao erro. Mas como você já sabe que iniciou a divisão e viu que dá 32, alguma coisa, é fácil a gente marcar a letra E. Ok? Olha o número 2. Sebastião calculou o índice de massa corporal de seu filho da seguinte maneira. Dividiu a massa do garoto em quilogramas pelo quadrado da altura e comparou o valor obtido com os disponíveis na tabela abaixo, o que é o índice de massa corpórea, né, e a classificação de acordo com esse cálculo. O que ele fez, então? Né? Ele pegou, deixa eu voltar aqui, ele dividiu a massa do garoto em quilogramas pelo quadrado da altura. Aqui ele deu agora, ó, o filho do Sebastião tem 1,31 centímetros e 65,5 quilos. Então, o que a gente tem que fazer? Simplesmente fazer a massa dividido pela altura dele ao quadrado. Eu tenho o valor da massa? Tenho. 65,5. Dividido pela altura ao quadrado. Então, vai ser 1,31 elevado ao quadrado.
Vamos descobrir primeiro esse 1,31 ao quadrado? Fazendo o que a gente aprendeu no vídeo anterior. Deixa eu voltar aqui no rascunho. Vai ficar o quê? 1,31 ao quadrado é a mesma coisa de pegar 1,31 e multiplicar por 1,31. Vai ficar o seguinte, vamos fazer juntos aqui. Multiplicando vai ficar 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1 dá 3. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1 dá 1. Somando isso daqui, eu vou ter 1, 6, 9, 10, 11, vai 1, 3 mais 3, 6 com 7, e aqui 1. Onde vai estar a minha vírgula? Contar a quantidade de casas que eu tenho após a vírgula nos números que eu estou multiplicando. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho mais 2. Então, são 4 casas que a gente vai andar com a nossa vírgula para a esquerda. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, o número vai ser 1,7161. Vamos aproveitar esse espaço aqui e já resolver? Que eu vou ter o quê? Eu vou ter, nesse caso, 65,5 dividido por 1,7161. Para facilitar o processo aqui para a gente, não ficar um número com tantas casas após a vírgula aqui, não ficar um número tão grande, né? Como vai ser um valor estimado, vamos arredondar esse número. Aqui tem um 6, então vamos arredondar esse 1 aqui para 2. Então vai ficar 65,5 dividido por 1,72. Vamos fazer então essa divisão? Vai ficar o seguinte. Aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula, aqui eu tenho uma só. Então vou multiplicar por 100 para sumir todas as vírgulas. Então multiplico por 100 aqui, multiplico por 100 aqui também. Vai ficar 6.550 e aqui dividido por 172. Observem que eu tenho um número fora da chave maior do que o que está dentro da chave. Então já posso começar a minha divisão. Vai ficar o quê? 3 vezes 172 dá 516. Resolvendo isso daqui, eu vou pegar emprestado, vai ficar 15 menos 6, que dá 9. 4 menos 1 dá 3, e 6 menos 5 dá 1. Dá 139. Dá para dividir por 172? Não, mas tem um zero aqui em cima que eu posso abaixar ele. Agora, 1.390 dá para dividir por 172? Dá sim. Quantas vezes? 8 vezes 172 vai dar 1.376. Já estou fazendo aqui, tá? Para que facilite o processo para a gente, tá? Vai ficar o quê? Pego emprestado, 10 menos 6 dá 4, 8 menos 7 dá 1, e aqui vai zerar. Deu 14. 14 dá para dividir por 172? Não dá. Então agora eu vou entrar nos decimais. Coloco a vírgula, coloco um zero aqui. 140 dá para dividir por 172? Ainda não. Então eu posso acrescentar um outro zero aqui, mas acrescento um zero aqui. E aí agora eu consigo 1.400 por 172. 8 vezes, igual a gente fez aqui anteriormente, dá 1.376. Subtraindo isso daqui, eu vou ter o resultado de... Pego emprestado aqui do 4, fica 3. Tem um para cá que eu pego emprestado, fica 9. Fica 10 menos 6, que dá 4. 9 menos 7, que dá 2. E aqui zera tudo. 24. Posso continuar? Posso. Acrescento mais um zero aqui, porque agora eu já posso, já estão os decimais, e continuo. 240 por 172. Como não cabe, a gente vai tentar analisar com ele esse resultado aqui, de 38,08. Vamos observar lá no enunciado o que pede. Pede, então, para a gente classificar esse filho do Sebastião, já que ele chegou em 38,08 de IMC. Vamos olhar na tabela, então? Então, é uma análise de tabela. 38,08 está entre o quê? 35 e 40, né? Menor que 40 até 35, de 35 a menor que 40. Então, ele está na obesidade grau 2, uma obesidade severa. Então, a alternativa certa é a alternativa A, obesidade severa. Ok? Vamos fazer mais uma, só para a gente ter uma ideia aqui. É uma questão do Enem de 2012. A gente tem uma ideia de como que esse conteúdo vem nessa prova do Enem. A maioria das vezes não vem uma questão assim, é uma questão de números decimais. A maioria das vezes vem uma questão de algum outro conteúdo da matemática, e como o Enem também é interdisciplinar, pode vir uma questão de
um outro conteúdo de forma conjugada com a matemática, que você utilize números decimais para resolver, tá? Então, assim, é bem raro vir uma questão que seja só de números decimais. Essa daqui teve transformação de medidas, mas foi também a questão das operações com números decimais. Vamos ler juntos. Os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos comerciais. Existem vários modelos de mostradores de hidrômetros, sendo que alguns deles possuem uma combinação de um mostrador e 2 relógios de ponteiro. O número formado pelos 4 primeiros algarismos do mostrador fornece o consumo em metros cúbicos. Vamos lá na figura, né? Ó, então, os 4 primeiros é dado em metros cúbicos. Continuando. Os 2 algarismos e os outros 2 algarismos representam, respectivamente, as centenas e dezenas de litros de água consumidos. Então, esse daqui é centena e aqui dezena. Certo? Aí ele fala o seguinte. Um dos relógios de ponteiro indica a quantidade em litros e o outro em décimos de litros, conforme a figura. Então, aqui é em litros e esse daqui é em décimos de litros, ok? Tudo mostrado aqui na figura para a gente, ó. O mostrador em metros cúbicos de água consumidos, aqui em centenas de litros, aqui em dezenas de litros, e aqui é a unidade de medida que é o metro cúbico, que é a que a gente vai trabalhar. Aqui tem o selo do metro, aqui décimos de litros, esse reloginho é dado em décimos de litros, e esse aqui é dado em litros, certo? Aqui ele trouxe uma informação para ajudar a gente, que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, porque a gente vai ter que fazer umas transformações aqui, certo? Olha só a pergunta. Considerando as informações indicadas na figura, o consumo total de água registrado nesse hidrômetro é em litros, então ele pede em litros. Por isso que ele deu essa informação aqui da transformação de 1 metro cúbico para litros. A gente vai precisar transformar esse número do relógio aí, os 4 primeiros algarismos do relógio. Ele fala, então, que 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, acho que dá para a gente fazer aqui nessa imagem mesmo. Vou apagar aqui, para facilitar a nossa visualização, para a gente ter um espacinho melhor. Olha só. Aqui eu tenho 3, 5, 3, 4 metros cúbicos, certo? Se eu for transformar metros cúbicos em litro, 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, basta eu pegar, posso fazer uma regrinha de 3? 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, 3.534 metros cúbicos é X. E faço uma multiplicação cruzada, uma regra de 3. Mas aqui é simples. É só pensar que é esse número multiplicado por 1.000. Então, quantos litros eu vou ter no final das contas? Só acrescentar 3 zeros aqui, certo? Deixa eu olhar que número é esse. 3.534.000, né? Litros. Agora os outros. O 8 é dado em centenas de litros. Então, eu tenho 8 centenas de litros. Então, eu tenho 800 litros. O próximo, eu tenho 5 dezenas de litros. Então, eu tenho 50 litros. Aí, eu tenho um reloginho que é dado em litros. Ele está apontado por 9. Então, eu tenho o quê? Mais 9 litros. E aí, eu tenho esse aqui em décimos de litros. Ou seja, é esse valor aqui dividido por 10 que eu encontro o valor dos litros, né? Décimos. Eu tenho aqui o número 3,5, se a gente for olhar bem, né? Tá entre o 3 e o 4. Então, eu tenho 3,5 décimos de litros. Agora estou escrevendo do lado direito, só precisa acompanhar. Então, é só pegar esse 3,5 e dividir por 10. Dividindo por 10, o que acontece com a minha vírgula? Ela anda para a esquerda. Então, eu vou ter 0,35 litros. Então, eu só vou somar esses valores aqui. Vamos usar o nosso rascunho para fazer essas contas? Olha só para a gente ter um espacinho maior. Vai ficar o seguinte: 3.534.000 litros, mais 800 litros, mais 9 litros. Ah, não, pulei uma aqui, né? 50 litros, mais 9 litros, e por fim, 0,35 litros. Somando isso tudo, eu vou ter aqui os
35 está aqui com a vírgula, né? Os 35 é 0,35. E somar aqui 0, o tanto de 0 com 9 dá 9, aqui dá 5, aqui dá 8, 4, 3, 5, 3, enfim. Eu tenho esse valor aqui em litros, ó. 3.534.859,35 litros. Se eu for analisar lá nas alternativas, é a alternativa, vou olhar aqui, alternativa D de dado. É a alternativa que a gente chegou, certo? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Só voltar aqui para a gente encerrar a apresentação e eu já conversar para a gente finalizando. Olha só. Então, o que a gente pode concluir com base nisso? É aquilo que eu falei. O Enem, atualmente, não está trazendo questões que você precise somente de números decimais para resolver. Mas eles utilizam uma outra questão, outro conteúdo matemático, físico, químico, misturados, e você precisa dessas ideias de números decimais para poder calcular e chegar na resposta, na alternativa certa. Então, a nossa ideia é trazer esses conceitos, né, da matemática básica para que vocês consigam aplicar em outros conteúdos, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido esses exemplos que a gente fez aqui, né, esses exercícios, entendido toda a explicação. É um conjunto, né, o vídeo 1 e o vídeo 2 sobre números decimais, para que vocês consigam compreender numa totalidade esse conteúdo, certo? Como eu disse no vídeo 1, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a coordenação, passar essas dúvidas para a coordenação, que ela vai me repassar, ou ela pode repassar o meu número para vocês, vocês já entram em contato, meu e-mail, vocês entram em contato direto comigo, e eu ajudo vocês, tá? Eu estou à disposição, ou então simplesmente comentar aqui embaixo no vídeo, né, do YouTube, faça seu comentário, a sua pergunta aqui, que aí eu posso ajudar vocês, tá bom? No mais é isso, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender, qualquer dúvida estamos à disposição, como eu já falei, e é isso. Por hoje é só. Muito obrigado. Estudem, tá? Vocês estão numa fase que precisa estudar, precisa se esforçar um pouquinho mais para alcançar o tão desejado, a tão desejada, né, vaga no ensino superior, na faculdade que vocês escolherem, no curso que vocês escolherem. Contem com a gente, preparação sempre está de portas abertas para ajudá-los. E é isso, meninos. Muito obrigado pela presença de vocês, né, pela audiência de vocês. Estamos às ordens. Até mais.